Vamos então fazer as questões sobre grau de alavancagem operacional. Veja aí na telinha para você. Primeira, no que diz respeito aos princípios gerais de alavancagem operacional e financeira, julgue o item subsecutivo. A alavancagem operacional, por incorporar o resultado da empresa, é um dos componentes relevantes de seu risco econômico, de modo que o aumento dessa alavancagem proporciona redução do risco operacional. E aí, pessoal? O item está beleza? O item está certo ou errado. Na verdade, é o contrário, tá, pessoal? Por quê? A alavancagem ela não está diretamente relacionada à redução do risco operacional, mas sim é aquele impacto das vendas no resultado. Então, o aumento das vendas gera aumento no resultado, diminuição das vendas vai gerar diminuição no resultado, tá bom? E aí, claro que um aumento da alavancagem operacional quer dizer que a empresa está aumentando as suas vendas, tá? Ok? Mas também pode aumentar as perdas quando as vendas diminuem. Então, a alavancagem operacional, pessoal, tá? Pode aumentar tanto o potencial de retorno quanto o risco operacional de uma entidade. Então, o item ele está errado. Perfeito? O item ele está errado. Tranquilo? Fechado. Bom demais. Vejam aí que isso está bem tranquilo. Bem favorável. Tá bom? Bora lá para a questão 2. A respeito dos custos para tomada de decisão, julgue o item subsecutivo. A alavancagem operacional, ela decorre da existência de custos fixos na estrutura aí de custos de uma empresa, sendo o grau de alavancagem o indicador que permite calcular a variação do lucro em função da variação ocorrida nas vendas. É isso que nós estudamos. Foi isso que nós estudamos. A alavancagem, e aqui eu estou falando da alavancagem operacional, ela faz uma relação entre as vendas e o lucro, o seu resultado. Item certo. Fechado? Item certo. Vamos avançando? Questão 3. Olha aí. Considere que uma empresa venda seu único produto a R$100 a unidade. Que seus custos e suas despesas fixas somem aí 3,5 milhões. Que seu índice de margem de contribuição seja igual a 0,7 e que seu ponto de equilíbrio seja atingido quando ela fatura 5 milhões. Acaba ficar até tonto com esse tanto de informação. Nessas condições, a empresa atingirá um grau de alavancagem operacional superior a 4 quando seu índice de margem de segurança for igual a 0,5. E aí, pessoal? Item certo ou errado? Ó, aí ficou moleza para nós. Grau de alavancagem operacional é 1 sobre a margem de segurança. Isso vai ser 1 sobre 0,5. Andando uma casa fica 10 sobre 5. 10 sobre 5 é 2. Isso é inferior a 4. O item está errado. Só isso, Felipe, só. E aí, o concorrente seu ainda hoje está preocupado como é que ele ia fazer essa questão.
E aí ele está perdendo tempo, neném. E você é método Felipe, método turbo de resolução na prova. Perceberam? Fechado. Olha aí, bom demais. Que questão interessantíssima que eu tenho aí para você. Fechado? Show de bola! Tranquilo. Vamos para a próxima? O que é que diz aí? A questão de número 4 na tela. Com relação aos sistemas de custos de mercadorias e produtos vendidos e de serviços prestados e suas aplicações gerenciais, julgue aí o item subsequente. Tá bom? Situação hipotética. Uma empresa que atua em determinado setor mensurou seu grau de alavancagem operacional em 6,5 e espera aí um lucro antes de tributação de 45 mil para o período subsequente, em função de um aumento de 5% aí no volume de vendas. Considerando-se que entre os dois períodos tenham permanecido aí constantes os custos fixos e variáveis, as despesas fixas e variáveis e o preço de venda, bem como se assumindo 0,75 como valor aproximado para 1.000 sobre 1.325, é correto afirmar que, nessa situação, a margem de contribuição utilizada no cálculo do grau de alavancagem operacional foi superior a 230 mil. E aí, o item está certo ou errado, né? E aí é o que nós vamos avaliar a partir de agora para você verificar como isso foi cobrado, tá bom? Algo bem interessante, algo aí bem favorável. Então vamos lá, pessoal. Temos que começar trazendo aí, claro, algumas informações para facilitar aí o nosso estudo. Ele quer a margem de contribuição utilizada no grau. Então ele diz, olha pessoal, o grau ele representa a variação percentual do lucro pela variação aí das vendas, das receitas, correto? Então veja, olha pessoal, o grau de alavancagem operacional, tá? Conforme nós estudamos, tá bom? Conforme aí nós estudamos, ele traz uma relação entre o percentual, tá certo? De aumento no lucro, dividido pelo percentual de aumento nas vendas. É isso que ele faz, tá? E aí, quanto é meu grau de alavancagem operacional? Ele diz que é 6,5. Então, 6,5 é igual percentual da variação do lucro, dividido pela variação das vendas, que é um aumento de 5%. Então, vou colocar aqui 5%.
Então, feito isso, o percentual de variação do lucro vai ser 6,5 vezes 5%. 6,5 vezes 5 vai dar 32,5%. Essa é a variação aí do percentual do lucro, tá? Como o lucro esperado, ele me diz que é de 45 mil, tá? Espera um lucro de 45 mil, vamos calcular aí o lucro atual a partir dessa variação, tá? A partir dessa variação. Então, o lucro esperado de 45 mil menos, eu vou chamar aqui de lucro atual de X. Então, menos X dividido por X isso é igual ao que, Felipe? A variação do lucro de 32,5%. Quando eu fizer aí meio pelos extremos, aqui é 0,325, x é igual a 45 mil menos x. Isso daqui é 0,325x, tá bom? Passando para o lado de cá, eu vou ter 0,325x mais x é igual a 45 mil, tá bom? 45 mil. Então, isso daqui vai ser igual a 1,325x igual a 45 mil. X vai ser 45 mil dividido por 1,325. Aí aqui vem a cereja do bolo. Aqui é 45 mil dividido. 1,325 é 1.325 dividido por 1.000. Coloquei 3 zeros. Quando eu pego 1.000 pelos extremos, isso é 45 mil. Ó, ele me deu 1.000 sobre, então, vezes 1.000 sobre 1.325. Então, o x vai ser 45 mil vezes 1.000 sobre 1.325 é 0,75. Tá? Que isso eu corto aqui 2 zeros e ando, vai ficar 450 vezes 75. Eu acrescento o zero e multiplico aqui 75 vezes 45. Tá? 5 vezes 5, 25, fica o 5 vai ao 2. 5 vezes 7, 35 e 2, 37. 4 vezes 5, 20, fica o 0 vai ao 2. 4 vezes 7, 28 e 2, 30. Tá? 5, 7, 3 e 3. Isso vai dar 33.750. Tá bom? Pronto. Aí o que eu vou fazer agora? Eu tenho que achar a margem de contribuição. Aí eu tenho que a margem de contribuição total sobre o lucro que é de 33.750, que é o lucro atual, isso é o grau de alavancagem operacional de 6,5. Tá? Quando eu fizer meio pelos extremos, eu tenho margem de contribuição total 33.750 vezes 6,5. É a mesma coisa que 3.375 vezes 65. Então, a margem de contribuição total, ela vai ser, tá? 3.375 vezes 5 vezes 5, 25, fica o 5 vai ao 2, 5 vezes 7, 35, e 2, 37, 5 vezes 3, 15, e 3, 18, 5 vezes 3, 15, e 1, 16. 6 vezes 5, 30, fica o 0 vai ao 3, 6 vezes 7, 42, 42 com 3, 45, o 5 vai ao 4, 6 vezes 3, 18, com 4, 22, fica o 2 vai ao 2, 6 vezes 3, 18, e 2, 20. Tá bom? Então aqui vai ficar 5, 7, 8 e 5, 13, fica o 3 vai 1, 7 e 2, 9, 1 e 2, isso é 219.350.
0,75, tá? E isso é inferior a 230 mil. Então, o item aqui está errado. Fechado? Então, questão também aí interessante. São várias aqui que a gente está fazendo, para você poder saber aí todos os modelos que podem ser cobrados aí de questões, tá bom? Todos os modelos que você tenha e você possa acertar aí. Bora lá! Próxima. Felipe, situação hipotética. Em determinado mês, uma empresa calculou seu ponto de equilíbrio em receita de vendas por 180 mil, tendo obtido uma margem de segurança de 20% e um lucro líquido operacional de 27 mil. No mês subsequente, quando estava previsto uma expansão em 5% das vendas, espera-se um lucro operacional líquido, né? Lucro líquido operacional líquido de 33.750, sem nenhuma alteração em custos ou preços. Nessa situação, o índice de margem de contribuição é de 70% em ambos os meses. Tá bom? Então, outra questão aqui. Em relação a ambos os meses aí, como ele fala, tá? Como ele diz aí, olha. Então, pessoal, primeira coisa, vamos achar aqui o percentual de variação no lucro. Ele saiu de 27 e foi para 33.750. Então, 33.750 menos 27, tá? Dividido por 27 mil. Quando eu fizer isso, pessoal, eu não vou perder tempo aqui por causa do tempo. Isso vai dar 25%. Tá bom? Isso daí vai dar 25%. Fechado? Bom demais. Pronto. Tá? E aí, eu já tenho aqui a percentual da variação da receita, que é o quê? 5%. Tá bom? 5%. Então, o grau de alavancagem operacional, ele vai ser 25% sobre 5%. Que isso, corta o percentual, 25 sobre 5 vai dar 5. Tá bom? Uma outra forma, até mais fácil, seria 1 sobre a margem de segurança, que é 0,2. 10 sobre 2 vai dar 5. Então, aqui seria bem mais rápido, fica ligado aí nessa fórmula. Show de bola? Beleza. A margem de contribuição total sobre o lucro aí do período, né, de 27 mil, ele é igual ao grau de alavancagem operacional. Tá bom? No valor aí de 5. Quando eu fizer meio pelos extremos, 27 mil vezes 5. 5 vezes 7, 35, fica o 5 ao 3. 5 vezes 2, 10 e 3, 13. Aí vai dar 135 mil. E aí, como eu preciso achar o índice de margem de contribuição, pessoal, que é a margem de contribuição total, 135 mil, dividido aí pelas receitas, eu vou ter que calcular a receita de vendas. Tá? Como é a receita de vendas? Aí eu vou pegar, ó, aqui, eu vou pegar a receita de vendas, menos o ponto de equilíbrio, que é 180 mil, dividido pela receita de vendas, isso é igual a 0,2. Então, quando eu fizer isso daqui, pessoal,
vai dar RV menos 0,2 RV, trazendo para cá, igual a 180 mil, tá? Então, RV vai ser 180 mil dividido por 0,8, que isso daqui é 225 mil. E aí, quando eu dividir aqui por 225 mil, eu tenho um índice de margem de contribuição, porque aqui, para achar esses valores, eu precisei do grau de alavancagem operacional, tá bom? Então, isso daqui vai dar 60%, beleza? E aí, como ele disse que é de 70%, o item está errado, tá bom? O item está errado. Então, muito cuidado aí com esses pontos, são questões realmente interessantes para a nossa avaliação, tá? Para a nossa aí avaliação. Excelente. Bora avançando, olha aí. A Companhia Inovação e Produtividade promoveu mudanças de processo para atingir um aumento de 18% no nível da sua atividade, elevando a produção e as vendas de 7.500 unidades para 8.850 unidades em determinado período. Isso proporcionou aí um aumento de 65% no resultado de 120 mil para 198 mil, caracterizando o quê? Olha, pessoal, se ele aumentou as vendas e isso gerou um aumento no resultado, é a nossa alavancagem operacional, letra A, de aluno aprovado. Sétima, a empresa Produtos Acabados S.A. adotou medidas para alcançar um aumento de 20% no nível de sua atividade, passando de 5.000 unidades para 6.000 unidades produzidas e vendidas em determinado período, proporcionando aí um aumento de 100% no resultado, de 150 mil para 300 mil. Tal situação caracteriza como o quê? Bem parecida com a anterior. Eu tenho um aumento nas vendas, que gerou um aumento no resultado. Isso é a alavancagem operacional. É sem delongas, é sem enrolação, é direto ao ponto para chegar aos melhores resultados. Fechado? Beleza? Tranquilo. Realmente. Vamos lá. Oitava. Eu tenho aí que a empresa ela produz um único produto e realizou análise da relação custo-volume-lucro referente ao mês de novembro de 2014, obtendo as seguintes informações: margem de contribuição, ponto de equilíbrio contábil e econômico, margem de segurança operacional, grau de alavancagem operacional. Com base nessas informações, em novembro de 2014, aconteceu o quê? E aí, eu tenho cada alternativa solicitando um determinado dado. Fechado? Beleza. Então, ele diz, olha, um aumento de 5% no volume de venda geraria um aumento de 5% no lucro operacional. Isso depende do grau de alavancagem operacional. Como ele é de 5%, desculpa, de 5%, então se eu aumentei minhas vendas em 5%, o aumento do meu lucro vai ser de 5 vezes 5%, que é o grau de alavancagem operacional, que dá 25%, e não 5%. A produção e venda foi de 600 unidades. Vamos ver, olha, veja bem. Então, o que é que eu vou ter, pessoal, para achar a letra B? Que ele quer a produção e venda. Então, minha quantidade vendida menos o ponto de equilíbrio contábil de 500 unidades, tá? Dividido pela quantidade vendida é igual à margem de segurança
de 20%, que isso é 0,2. Meio pelos extremos, eu vou ter QV menos 500 é igual a 0,2 QV. Trazendo para cá o menos 0,2 vai dar 0,8 QV igual a 500. Então, QV é 500 dividido por 0,8. Que isso é 5.000 dividido por 8, 2.500, 1.250, 625 unidades. Letra B, errada. O lucro operacional objetivado foi de 8.700. Então, o lucro desejado foi esse ou não foi esse, pessoal? A margem de lucro. O lucro operacional objetivado é a margem de lucro. Ela é a margem de lucro. Então, como é que eu faço, Felipe? Olha, pessoal, o que eu tenho é que, fazendo aqui as adaptações, que o ponto de equilíbrio econômico, ele é o ponto de equilíbrio contábil, mais a margem de lucro dividida pela margem de contribuição unitária. Eu quero a margem de lucro. Ponto de equilíbrio econômico, 580. Eu vou ter aqui, ó, 580 é igual a 500 mais margem de lucro dividido pela minha margem de contribuição por unidade, que é 15, tá? Então, aqui 580 menos 500 vai dar 80, é igual a margem de lucro dividido por 15. Então, a margem de lucro vai ser 80 vezes 15. 0, 5 vezes 8, 40, fica o 0, vai ao 4. Desculpa, 8 vezes 5, 40, fica o 0, vai ao 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Então, a minha margem de lucro desejada aí é 1.200 e não 8.700. E a margem de contribuição total é eu pegar a margem de contribuição unitária 15 vezes a quantidade vendida. Então, 15 vezes 625, isso é 9.375. O gabarito é a letra D de dado. Já o lucro operacional apurado, tá bom, pessoal? Eu já tenho a margem de contribuição. Eu preciso, então, dos custos e despesas fixas. Então, custo e despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária de 15 vai ser o ponto de equilíbrio de 500. Então, meio pelos extremos, os custos e despesas fixas são 2 zeros, 5 vezes 5, 25, fica o 5, vai o 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Isso é 7.500. Então, quanto é o meu lucro? O meu lucro, ele vai ser a margem de contribuição aí total, tá? Quanto é a minha margem de contribuição total? Eu tenho aqui, tenho aqui 9.375, menos os custos e despesas fixas de 7.500, isso vai dar 1.875. Então, a letra E também está errada. Tá bom? Então, a letra E aí também está errada. Então, outra questão realmente interessante que a gente fez aí para você. Fechado. Temos ainda mais duas, apesar de mais antigas, bem interessantes e seguem o mesmo modelo, tá? E seguem aí o mesmo modelo. Uma companhia apresenta os seguintes dados de custos de produção de uma mercadoria, tá bom? Eu tenho aí custo e despesas fixas, custo e despesas variáveis por unidade e preço unitário de venda do produto. Qual é o meu grau de alavancagem operacional para a produção de 6.000 unidades? Olha aí, pessoal. Vamos lá. Primeiro eu vou achar minha margem de contribuição total, tá? Que aí eu vou pegar minha margem de contribuição unitária, que é o preço de venda 110, menos os custos e despesas variáveis, multiplicado aqui pela quantidade vendida, que é 6.000 unidades. Então, 110 menos 50 vai dar 60, vezes 6.000, 6 vezes 6 vai dar 36
isso é 360 mil. Então, meu lucro, que eu chamo aqui líquido do exercício, desconsiderando tributos, tá? Vai ser a margem de contribuição total, menos os custos e despesas fixas de 315 mil, isso é 45 mil. Então, meu grau de alavancagem operacional é a margem de contribuição total, dividida aqui por esse lucro líquido do exercício. 360 por 45 vai dar 8. Letra B de bombom. Letra B de bombom. E a 10 é bem parecida, só para a gente finalizar. Segue o mesmo passo a passo. A minha margem de contribuição total vai ser o preço de venda menos os custos e despesas variáveis. E eu vou multiplicar aqui pela quantidade vendida. Tá? Então, isso vai dar 100 vezes 1.200. Isso é 120 mil. Tá? 120 mil. Então, quanto é aqui meu lucro líquido do exercício? Vai ser os 120 mil menos custos e despesas fixas de 100 mil. Isso é 20 mil. Tá bom? Isso é 20 mil. Então, meu grau de alavancagem operacional vai ser 120 mil, que é a margem de contribuição, dividido pelo lucro líquido de 20 mil, chegando aqui a 6. Então, o nosso gabarito é a letra D de dedicado, tá bom? O nosso gabarito aí é a letra D. Fechado? Bom demais. E assim, nós terminamos nosso assunto. Deixa sua avaliação positiva, segue o professor Felipe Araújo e as oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. Nunca vi alguém se preparar e não ter resultados extraordinários. Agora, se preparar de verdade, não é só achar, é fazer, é buscar o melhor, um degrau a cada dia. Qualquer dúvida, estamos à sua disposição. Que Deus abençoe, forte abraço e até a próxima.